Nós começamos a congregar aqui nesta casa de oração quando viemos do interior, próximo de Bauru. Foi em 1947. Nós morávamos onde é o cemitério da Vila Formosa hoje. Naquele tempo não tinha o cemitério. Estavam construindo. E nós íamos de lá a pé congregar aqui. Essa avenida Sapopemba era a estrada do Sapopemba. Não tinha asfalto. Os irmãos têm ideia, na entrada, que era só uma escada de frente, tinha um raspador de pé, eram 2 ferros e uma travessa, para a gente raspar o sapato que ficava cheio de barro. Era tudo barro, chovia. Essas janelas, elas tinham os vidros, mas tinha uma tela de arame por fora, porque era um campo de futebol aqui, e quando eles jogavam bola, chutavam, a bola batia e quebrava os vidros. Então tinha uma tela aqui para impedir. Entrava aqui, o piso era de ladrilho de massa, não era como esse piso que nós temos hoje. E sujava toda a igreja de barro no tempo de chuva. Os banheiros não era como hoje. O sabonete era uma bola pendurada numa corrente, num lugar grande, assim como um coxo, não é? Era um lavatório. E uma torneira. Então a pessoa ia lavar a mão, abria a torneira e pegava naquela bola, era o sabonete. Depois lavava a mão. Não havia ainda como enxugar. Depois, quando evoluiu, apareceu então uma toalha rotativa, que era um rolo de pano numa caixa. Então a pessoa molhava a mão, chegava a puxar a mão toda usada. Era assim. Papel no banheiro era o Primavera, cor-de-rosa. E era luxo, porque antes nem isso era. Os irmãos vejam como é que era isso aqui. Não tinha conforto nenhum, nem ventilador, nem microfone, nem água gelada. A água, sabe como é que era? Um pote de barro, uma canequinha de alumínio penduradinha numa corrente. E não dava nem para lavar debaixo da torneira, porque não alcançava. Então cada um chegava, pegava a canequinha, e ninguém pegava a doença não, irmãos. Pelo menos não ficamos sabendo. Enchi esta igreja. Eu me lembro, eu era menino, os corredores ficavam lotadinhos de irmãos de pé. Nós sentávamos em volta do púlpito, que não era assim. Era um patamar de 3 degraus, grande, ia mais ou menos até ali, assim com escadinhas dos 3 lados. Sentávamos desse lado, eu, o irmão Isaías Grilo, o irmão Sebastião, que já dorme no Senhor, e outros meninos. E ficávamos aqui, tinha um tapete grande, e uma mesinha aqui encostada à parede. O servo de Deus que atendia o culto, ele levantava, vinha aqui pegar o inário, andava até aqui no meio, abria o culto, sempre com o inário na mão, durante o culto, assim. Depois chegava na hora da palavra, ele anunciava a palavra para ficar em comunhão. Quando ele sentia, ele voltava, punha o inário lá, pegava a Bíblia, vinha aqui, lia, e ficava pregando a palavra, toda a pregação com a Bíblia na mão. Era assim. Tudo simples, não tinha nada. Não tinha o aparelho de som, então era no grito mesmo. Mas eles tinham voz forte. Irmão Domingos, tinha o irmão Gaeta, então ele falava tão alto quanto o irmão Cláudio, assim, todo mundo ouvia sem microfone. Era uma glória. Eu selava com a promessa, uma vez mais de 60, o Senhor selou com a promessa num culto. Essas obras que ouvimos hoje não são novidades. Deus fazia do mesmo jeito já naquele tempo. Quantas coisas que Deus fazia. E cada culto, irmão, na hora do testemunho era aquela glória, como é hoje ainda. Então não mudou. Agora, as despesas que nós tínhamos naquele tempo eram pequenas. Era luz e água, produto de limpeza era pouco, era a criolina que usavam nos banheiros. Não tinha essas coisas mais caras, cheirosas, nada disso. Era água, sabão e criolina. E assim por diante. Hoje nós temos água gelada na galeria, água lá fora, bem arrumadinho, banheiro, que muitas casas não tem um banheiro tão bem arrumado como estes, não é? Se facilitar, dá vontade de ficar no banheiro durante todo o culto, porque é muito agradável.
não é? Conforto aqui dentro, ar-condicionado, ventiladores. Irmãos, quando surgiu o aparelho de som, a Irmandade murmurava, não aceitava. Dizia, isso é novidade, isso é o fim do mundo. A volta de Cristo está chegando. Era assim. Ventilador, então, nem pensar. Faltava muita luz naquele tempo. Então, construíram umas hastes e ficava encaixado na cabeça do banco. O banco não era esse aqui, não. Um banquinho muito simples, mas encaixava ali de pé em um gancho e pendurava um lampião a gás. Então, quando acabava a força, irmãos, os irmãos porteiros corriam, vinha cada um com um lampiãozinho, enroscando aqui, para a gente poder continuar o culto. A orquestra não era aqui. Tinha um coreto ali, que nós chamávamos de coreto, era uma galeria que cabia 50. Lá ficavam os músicos lá em cima, a escada era por ali, a orquestra ficava lá. E dava um trabalho tremendo. O servo de Deus já naquele tempo, porque muita meninada que tocava e fazia muita arte, né? Se me escondia o instrumento de um, entupia com papel o instrumento de outro, era uma alegria completa. Hoje, nós estamos com todos. Outra coisa, o órgão chamava harmônio, não era eletrônico, era igual uma bicicleta. A irmã montava ali no banquinho e ficava pedalando com os pés para poder tocar. Era desse jeito. Hoje, louvado seja Deus, temos tudo aqui dentro. Só que o custo disto também subiu muito. Então, as despesas que nós temos aqui hoje, não dá nem para comparar com aquilo. Mas é que nós temos hoje este bem-estar aqui na casa de Deus. Por isso que nós falamos da coleta. Por quê? Porque precisamos pagar todas essas despesas. No dia 22 de agosto passado, esta casa de oração completou 80 anos que foi aberta. No dia que foi aberta, o irmão Domingos Delgado, que era meu sogro, aliás, eu era genro dele, ele foi ordenado ancião aqui. Os irmãos, vejam, temos história para contar, mas história bonita. E Deus abençoe. Eu posso contar porque desde 47, só faltou eu conhecer o Dom Pedro I naquela época. Que já vem de... Eu lamento, mas posso dizer para as irmandades, eu sou velho já. Fiz 81 anos neste mês de fevereiro. Passei também por infarto, quase que eu embarquei lá no Chile. Chegando no Chile, eu infartei na quinta-feira e voltei no domingo, irmão. Mal que eu não conseguia nem respirar. E não sabia que eu estava infartado. E Deus me deu, tem um punhado de estente também. Depois mais uma vez, depois a terceira vez, outro problema. Mas estamos aqui ainda, contando a história bonita da obra de Deus. E dizendo para os irmãos, que esses testemunhos que nós ouvimos aqui, do servo de Deus que testemunhou, a obra que Deus fez com ele, com todo o seu estado físico, veio trazer aqui um tributo de louvor a Deus. Não é lindo isso, irmãos? A serva de Deus que contou a vida dela, depois de casada, e a obra que Deus fez, isso tudo nos dá certeza de que Deus está conosco. E com respeito às coletas, orem a Deus, porque se os irmãos souberem quanto por pessoa que dá a contribuição aqui do nosso setor, não vou dizer desta casa de oração, mas de todo o setor, não chega a R$50 por pessoa, de tudo que existe. E nós temos 22 mil crentes só no setor 1. E as coletas nossas mal dá para pagar as contas e atender a piedade. Oremos a Deus, porque quem abre a mão em favor do necessitado e da obra de Deus, não é fazer troca com o Senhor, mas o Senhor que abençoa antecipadamente e continuará abençoando cada um de nós, e nós nos alegraremos no Senhor. Deus seja louvado.